Uma denúncia gravíssima nós queremos fazer aqui em relação ao sistema operacional Android que se encontra na maioria dos tablets e celulares. Nós estamos aqui agora com um aparelho Galaxy, smartphone comum, sistema operacional Android já incluso. Você clica em configurações, depois você vai sobre o telefone. Logo após, olha, tá vendo a versão aí? Só um minuto, Fran. Tá vendo a versão? Então, você clica uma vez, não aparece nada. Clica duas vezes, não aparece nada. Logo que ninguém vai imaginar que se você fizer isso aqui, ó, presta atenção, irá aparecer esta imagem. Olha o conteúdo desta imagem. Nesta imagem tem o mascote da Android, que nós já assimilamos ser um demônio. Essa imagem desse boneco aqui, que mais parece um biscoito, né? Mas simboliza um demônio. E olha atrás, todas as pessoas parecem zumbis, cheias de sangue e com o telefone. Tá vendo? Parece como se todos ficassem escravos desse sistema operacional. Agora outro aparelho aqui, ó, que é um Samsung também, você vai em configuração também, sobre o telefone, você vai no sistema operacional. Se você clicar um pouquinho não aparece, agora clica várias vezes você vê, ó. Olha só, a mesma imagem está embutida. Nós vamos congelar essa imagem para que você possa visualizar melhor a mesma imagem no mesmo sistema operacional. Nós vamos agora para um outro Galaxy Samsung. Você vai sobre o telefone, versão Android, clica várias vezes, a mesma imagem. Então, isso nos mostra que existe uma consagração demoníaca por trás destes aparelhos de telefone, na verdade por trás do sistema operacional Android, para escravizar as pessoas, evitar que as pessoas tenham comunhão com a família e principalmente comunhão com Deus. Já percebeu que quando você está com esse aparelho na mão, com o sistema Android, você não consegue fazer outra coisa, você não consegue se concentrar, você toda hora quer ficar passando o dedo, quer ficar fuçando, ainda que você não esteja acessando a internet, você fica viciado no sistema, pela praticidade, pela quantidade de recursos. Então, nós descobrimos essa estratégia maligna do diabo para escravizar o tempo das pessoas, a mente, e privar as pessoas de ter comunhão com a família, com amigos e principalmente com Deus. Isso nos mostra que o sistema de governo da besta, do anticristo, já está preparado nos mínimos detalhes. Tivemos aí agora a renúncia do Papa Bento XVI e os sinais das profecias estão se cumprindo. Quem descobriu isso foi o Frane, num retiro espiritual. Deus revelou a ele, só um minutinho, Deus revelou a ele essa estratégia do diabo e ele ia jogar o aparelho fora. Só que aí o pastor dele não deixou, falou assim, não, você gastou dinheiro, um dinheiro do seu suor com este trabalho, com este aparelho. Se você não quer levar esse peso espiritual com você, nós gostaríamos de te convidar a levantar o seu telefone e colocar sobre sua tela nesse momento que o missionário Gene Ramos vai fazer uma oração repreendendo todo o mal e toda a consagração que foi feita nesse sistema operacional. O bom é saber que a Bíblia diz que não há nada escondido ou oculto que não venha a ser revelado debaixo dos céus. Estenda agora as suas mãos, né, por seu aparelho, coloque seu aparelho aí, nós vamos orar e nós cremos que esse projeto maligno será desfeito e cancelado, anulado pelo poder do sangue de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, invocamos o Teu nome, Sim, que é poderoso, é santo, é glorioso. Não há ninguém como o Senhor. Pai, se o Senhor mostrou, se o Senhor revelou, é porque o Senhor quer que alguém tome atitude
E nós estamos aqui tomando uma atitude de fé, Em nome de Jesus. cancelando e anulando esse projeto do inferno para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas, principalmente tirar aqueles que estão firmes com o Senhor, meu Pai, da tua presença. Nós anulamos agora esse projeto maligno com autoridade dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que você esteja agora, receba agora toda a maldição seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus toda ação Cristo. do maligno causada até este momento seja anulada, desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Nós anulamos e declaramos agora a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ei, não precisa você quebrar seu aparelho. Não precisa você jogar seu aparelho fora. Já foi anulado, já foi cancelado. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Espalhe essa denúncia para outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais. Envie por e-mail. Que esse vídeo que nós fizemos aqui de maneira simples possa ajudar as pessoas a se despertarem para o que vem pela frente. É inevitável que os sinais aconteçam e nós, como Igreja do Senhor Jesus, só temos uma coisa a dizer no meio disso tudo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Olá, paz do Senhor Jesus. Com muito prazer que nós pedimos permissão para entrar agora na sua casa através da rede mundial de computadores, da internet. E é com muita felicidade que nós podemos dizer com extremo gozo que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus através da ministração da sua palavra e esclarecer de maneira breve sobre a polêmica que tomou conta da internet aí a respeito do sistema operacional Android, o Ministério Juninho Lutero e o Ministério Gene Ramos. Estamos aqui, eu e o missionário Gene, e nós gostaríamos de falar um pouco sobre esse assunto, porque as pessoas, elas acabaram distorcendo as nossas palavras, outras por cegueira espiritual, outras por realmente não quererem entender, porque a Bíblia fala que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. E nós não estamos aqui com nenhum sentimento de remorso, de rancor, de vingança, mas nós estamos aqui somente para ministrar o seu coração e te fazer entender o que nós entendemos. O tema desta ministração e desse esclarecimento que nós queremos dar aqui a vocês, não que a gente deva alguma coisa, mas é para facilitar o seu entendimento. O tema é: não é porque você não vê que não exista. É verdade. Né, missionário? Exatamente. Não é porque você não está vendo que não existe. O mundo espiritual, ele é real, né? É muito mais real do que o mundo físico, do que nós estamos vendo aqui. Porque existem anjos trabalhando a favor daqueles que temem ao Senhor. E existem demônios trabalhando a favor daqueles que não têm essa cobertura espiritual. E lutando contra também, né? O que é contraditório. Como é que pode? As forças do mal, ao mesmo tempo que ela atua a favor dos filhos das trevas, aqueles que não têm a cobertura espiritual de Deus, essa mesma força do mal atua contra também essas vidas com engano e uma série de outras coisas. No final da vida, né? Segundo a nossa crença, segundo a nossa fé, segundo a Bíblia Sagrada, que é a nossa referência como verdade absoluta, né? Existe uma punição, né, para aqueles que são filhos da desobediência, né, missionário? É verdade. O interessante é que a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Às vezes a gente não entende porque as coisas estão tão difíceis e ruins. Porque o nosso Deus, ele abençoa aquele que tem, né, a sua palavra como um manual de vida e põe essa palavra em obediência, né, a prática dessa palavra em obediência à palavra do Senhor. Porém, aqueles que desobedecem a palavra de Deus, infelizmente o diabo ele não considera a ignorância. Verdade. Agora, nos impressiona, né, não nos assusta as pessoas que são
posso dizer, leigas a respeito da palavra de Deus, nos atacarem. Isso não nos assusta, porque para o mundo é loucura o que nós pregamos. Mas o que me deixa impressionado e triste, ainda que seja profético, né, porque a Bíblia fala que o príncipe das trevas cegou o entendimento de muitos, inclusive de algumas pessoas que são filhos de Deus, né? As pessoas que são evangélicas e cristãs se juntarem com os ímpios para nos condenarem por uma coisa que nós estamos falando somente a verdade. Ainda que você discorde, meu amado. A imagem que contém no celular, ela é estranha. Ela não vem de Deus. E na nossa crença evangélica, nós estamos aqui para defender isso. Na nossa crença cristã, protestante, evangélica, o que não vem de Deus, vem do maligno. Não existe meio termo. A Bíblia fala sobre isso. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você serve a Deus, ou infelizmente você está servindo o outro lado. Existe uma passagem na Bíblia, em 1 Coríntios, né? Uma passagem que o missionário Gene, ele citou muito em nossas conversas em off, para refletirmos sobre essa situação, porque as pessoas não entendem. Está aí na tela. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, olha aí, missionário, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia e é uma questão de fé. E a nossa questão de fé é baseada em testemunhos de pessoas que vivem o sobrenatural de Deus. É baseado em testemunhos meus, é baseado em testemunhos do missionário Gene Ramos, porque ainda que você não creia, nós tivemos muitas experiências no mundo espiritual. Nós já contemplamos coisas que os olhos carnais não podem ver. Já teve alguma visão espiritual, missionário? Muitas, né? Já teve muitas, né? Muitas. O que você já viu? Assim, muitas visões espirituais. Eu tive uma experiência uma certa vez, no momento em que eu estava orando com uma pessoa de uma outra religião, quando eu tive uma experiência de uma caveira, né? Misericórdia. Uma caveira com a capa real, e ele descia assim e me enforcava, e eu repreendia em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois eu entendi que essa caveira era um príncipe das trevas. Um principado, Era um principado, né? Era um principado que atuava na vida dessa pessoa. E no momento que eu me pus em oração para que Deus alcançasse ela com a libertação, esse espírito se colocou contra a minha vida. E a gente sabe que é por isso que determinados lugares, determinadas casas, determinados ambientes de trabalho, você vê o peso que é carregado devido a esse tipo de ambiente que nós estamos envolvidos, né? Essa atmosfera. Se essa atmosfera é uma atmosfera que não tem a proteção de Deus, existem demônios que estão atuando ali. Aí traz tristezas, angústias. Por isso que nós vemos hoje aí uma série de desgraças no mundo, né? Por conta desses ambientes, né? Um ambiente. É por isso que a gente entende que tipo de ambiente é que faz uma pessoa desenhar coisas horríveis como essa. Que tipo de ambiente, né? Que tipo de atmosfera me faz fazer tantas coisas ruins, ou desenhar, ou compor coisas ruins. Eu sou músico e sei que, assim, hoje o ambiente que eu estou vivendo, que é o ambiente da presença de Deus, do amor, as canções são canções que abençoam pessoas. É outra coisa, né? É outra coisa. São canções que trazem vida, abençoam pessoas, né? Colocam as pessoas para cima, né? Muda de fato as pessoas. E é incrível, né? Falando de música, é inevitável você falar de música e não falar de arte, porque música é arte. Música é arte. Né? Música é arte. Mas qual o fundamento da arte? A arte, eu posso claramente dizer que ela existe antes da fundação do mundo, porque a própria criação do universo é uma arte. É verdade. Deus, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus
disse, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. É assim que nós fazemos com a arte. É verdade. Por mais assim que nos impressione, a gente vê que a arte é uma coisa boa, mas que pode ser usada também para algo ruim. A arte, ela envolve o ser humano porque a arte primeiro envolveu a Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. E é por isso que você gosta de arte. É por isso que você acha bonito dança. É por isso que você acha bonito uma arte feita, esculpida no barro. Porque Deus esculpiu o homem, né? A primeira escultura do mundo sou eu e você. Foi Adão. Interessante. Rapidinho. E a música, ela existe antes da fundação do mundo. Porque segundo a própria Bíblia, né? Já existiam corais angelicais que louvavam ao Senhor, louvou através da música. E a própria Bíblia fala que Lúcifer, anjo de luz, né, que hoje é Satanás, porque ele caiu por desobedecer a Deus, ele era o maior de todos os artistas, porque ele regia a orquestra e o coral dos céus. Né? Então a arte faz parte da vida do ser humano, e assim como o missionário Gene Ramos antigamente fazia a sua arte por estar na sua essência, né, humana, a sua arte para envaidecer o seu ego e para simplesmente entreter por entreter, hoje, para que serve sua arte, Gene? É justamente isso que eu ia falar, que é, tipo assim, a minha vida, por eu estar envolvido em uma atmosfera, que não era essa atmosfera celestial, que é a atmosfera de adoração, de louvor a Deus, eu estava envolvido com a música. Eu sou um dos criadores, não falo isso por vaidade, mas sou um dos criadores do movimento do Arrocha, através da música, a primeira música que deu nome ao ritmo do Arrocha, hoje estourado em todo o Brasil, um ritmo de sucesso em todo o Brasil. E não falo isso por vaidade, mas falo para a glória de Deus, porque hoje estou firme com Jesus na verdadeira rocha. E o ambiente, como eu falo, a atmosfera hoje é diferente, as canções são diferentes. Como influencia, né? Como influencia. E interessante, Júnior, é que quando a gente faz as coisas lá fora, quando eu falo lá fora, é fora dessa atmosfera, quando a gente faz essas coisas... Fora da presença de Deus. De Deus, né? A gente não faz pensando em matar alguém. A gente não faz pensando em prostituir ninguém, né? O interessante é que o que está envolvido é a atmosfera em nós. Essa atmosfera está nos envolvendo e nós estamos envolvidos com essa atmosfera. Então não interessa a sua intenção. O que realmente interessa é o resultado daquilo. Exatamente, porque quando eu fiz a música Arrocha, 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 eu não fiz para ninguém prostituir. Eu fiz a música para as pessoas dançarem. A sua intenção, né? A minha intenção. Aí tem gente que diz assim, mas prostitui quem quiser. A gente ouve assim, prostitui quem quiser, faz quem quiser. Não, não é isso. Porque existe uma falta de cobertura espiritual, de bondade, de amor, que é de Deus, essa proteção espiritual que é divina de Deus, e existe aí uma intervenção maligna. E eu volto a dizer, tudo que não é para Deus e com Deus, não vem de Deus. Infelizmente, fica vulnerável, né? Fica vulnerável e o maligno toma conta. Infelizmente, essa é a realidade, né? As pessoas elas não gostam disso, porque ninguém quer ouvir que não é de Deus. Ninguém quer ouvir isso. Imagina você que tem a sua religião ou simplesmente não tem crença nenhuma. Mas acredita em Deus, até você que não acredita em Deus. Sabe por que você não quer ouvir que você não é de Deus, ainda que você não esteja na presença dele? Porque o seu espírito está conectado com o seu Criador, ainda que você não reconheça isso. Você já percebeu que todos os povos do mundo trabalham a espiritualidade? Ainda que não seja voltada para Deus. Todas as religiões, todos os povos, eles trabalham com a sua espiritualidade. Então o ser humano demonstra que existe um vazio dentro de si que precisa ser preenchido. Você já viu pessoas que têm tudo na vida e simplesmente do nada estão tristes? Poxa, tá triste porque? Não sei, eu já estou triste. Isso é falta de Deus. O buraco que está dentro de você, ele não vai ser substituído ou preenchido por desejos carnais, sexo em excesso, dinheiro, nada disso. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso e talvez não seja a primeira vez. Ainda que você não queira admitir, os sinais estão aí. Tem alguma coisa estranha acontecendo e você não sabe explicar o que é, mas também não quer acreditar que um livro escrito há mais de 4.000 anos atrás, os evangelhos há mais de 2.000 anos atrás, já falavam. Para você é absurdo, porque
A Bíblia fala que a palavra de Deus, as coisas de Deus são loucuras. Hoje o seu coração pode estar um pouco mais aberto para isso. Sabe, o missionário Gene, ele relatando essa experiência dele sobre a música. O que é a música, né? Uma música vai fazer mal a ninguém. Uma musiquinha. Dizem, né? Não tem problema nenhum. O próprio Senhor Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Eu sei que é muito difícil para você ouvir isso. Mas se você não está firmado com a sua vida, se baseando na palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Você está fora dos planos de Deus. E como é que você pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu posso provar pela minha vida. Eu posso provar pela vida do missionário Gene e outros testemunhos. Eu posso provar pelas profecias da Bíblia que já estão se cumprindo. Todos os profetas que existiram fora da Bíblia falharam em alguma coisa. Mas todas as profecias, todas as profecias da Bíblia e palavras proféticas se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Agora é uma questão de fé. A própria Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não podem se ver, mas que se esperam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora é uma questão de acreditar no sobrenatural. Como nós vemos o texto aqui, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. O homem carnal não vai entender nunca. Sabe por que o homem carnal nunca vai entender? Porque as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Com a sua ciência você não vai entender. Porque a própria Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. Você pode argumentar quantas vezes, mandar recados agressivos para o meu e-mail, para o e-mail do missionário Gene, para a minha página de Facebook, me xingar, fazer o que for. Não adianta, você vai vir somente com sua ciência humana. Até os crentes que estão dizendo que nós estamos malucos, e por aí vai, e falando, na minha concepção bíblica e teológica, falando besteira, porque a batalha espiritual é real, meus irmãos. Acordem, despertem. A ciência do homem nunca vai explicar as coisas de Deus. Batalha espiritual não se vence xingando uma pessoa. Batalha espiritual não se vence ficando de mal de alguém. Batalha espiritual se vence com o joelho no chão, com jejum, com oração, com santidade. Batalha espiritual, ela se vence com perdão. Batalha espiritual se vence através da palavra do Senhor. Assim nós vencemos a batalha espiritual. Porque se toda a batalha espiritual ela fosse resumida em batalhas na carne, alguns apóstolos não teriam morrido por amor a Jesus, mas venceram a batalha espiritual, porque o evangelho foi propagado para o mundo inteiro. E olha que naquele tempo não tinha internet, televisão. Meus irmãos, quando nós fizemos a denúncia sobre a imagem encontrada no Android, nosso intuito não foi polemizar para chamar atenção. Nosso intuito não foi a vaidade, sabe, querer se aparecer. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque tem muita gente dizendo, poxa, como é que vocês descobriram? Vocês estão mentindo. Ou Deus mentiu, ou vocês mentiram. Teve gente que falou isso. Né? Ou Deus mentiu, ou vocês mentiram, porque antes do tal do Franen, que não está aqui agora, antes do Franen falar, já tinha um vídeo na internet. Olha, gente, o Franen não viu o vídeo na internet antes. Eu não vi esse vídeo na internet antes, nem o missionário Gene. Você viu? Até porque esses vídeos surgiram ou foram mostrados agora, né? Entrar em evidência mais agora. Entrar em evidência. Porque o nosso vídeo gerou uma certa polêmica, né? Tem um vídeo que, se eu não me engano, por favor, me perdoem se eu estiver falando errado, eu acho que foi postado em 2010 sobre isso, só que não gerou repercussão. Só que agora gerou repercussão. E sabe por que gerou repercussão? É porque eu, o missionário Gene e o Frânia somos bonitinhos? Não, claro que não. Disseram até que o missionário Gene é a cara do Valdomiro Santiago. Olha lá, viu? Né? Falaram que ele parece muito com o Valdemiro. Não, gente. Sou mais bonito, né? Eu concordo. Deus abençoe o Valdomiro. Apesar de eu não concordo com muitas coisas, mas Deus abençoe a vida dele. A gente está aqui para falar mal de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Gerou repercussão porque
você foi confrontado. O sistema do diabo foi confrontado. É verdade. O seu ego foi confrontado. Você sabe por que as pessoas, na época, atacaram Jesus? O próprio judaísmo atacou Jesus? Porque Jesus, ele acabava com a festa. Moisés, que foi um representante de Deus, deixou lá a lei. Não matarás. E aí eu não mato e está tudo bem. Mas aí vem Jesus e fala, olha, se em pensamento você desejar mal ao teu irmão e sentir ódio e raiva dele sem motivo algum, você já é réu do inferno. Se você chamar seu irmão de louco, e olha como a gente foi chamado de doido, hein? Se você chamar seu irmão de doido, se você caluniar o teu irmão sem ter motivo, você é réu digno do inferno. Jesus compara isso a um crime de morte. Jesus ele vai e quebra também o protocolo e acaba com a festa dos fariseus. O Moisés escreveu que quem fosse pego em adultério deveria morrer o quê? Apedrejado. E apresentaram para Jesus uma mulher que foi pega no ato, em flagrante de adultério. E aí, Jesus, esta mulher aqui foi pega em adultério. E a lei manda que a gente apedreje ela até a morte. Jesus vai e acaba com a festa. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem é maior? Jesus ou a lei? Quem é maior? A ciência humana ou a palavra de Deus? Quem é maior? O seu achismo teológico? A sua vergonha por ser confrontado pelo Evangelho? É só uma imagem no celular, não tem nada a ver? Ou o que a Escritura diz? Essas coisas, elas só se discernem, só são discernidas espiritualmente, não adianta. Parece tão inofensivo, né? Um desenho. Mas estava oculto no meu celular, eu não sabia. A maioria das pessoas que eu conheço não sabiam. E o problema não é o easter egg. Não é a brincadeira, não é a pegadinha. O problema é o conteúdo do desenho, né, missionário? É verdade. Na verdade, assim, nós assistimos um vídeo de um garoto em que ele falava, o diabo ele vai vir com um chifrezinho, com carona, ele cheio de rabo, cheio de, enfim, com cara de monstro. O diabo não vem assim. O diabo não vem assim. O que o diabo puder fazer para infiltrar o seu governo, verdade, aonde quer que seja. É por isso que nós vemos também o diabo entrando, estabelecendo seu governo, e tem igrejas evangélicas. Verdade, verdade. Como fala a palavra de Deus, só para você continuar, missionário. Está aí na tela, ó. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Exatamente. Então, a gente vê que o que o diabo puder fazer para implantar o seu governo, ele vai implantar. E é uma forma dele, ele entra sutil, ele é sutil. É o que eu falei anteriormente acerca da atmosfera. As pessoas olham, é uma arte. Não deixa de ser. É o easter egg. É o easter egg. E, enfim, não, todos tem no Word, tem no Excel, tem, enfim. As pessoas sempre acham a resposta para tudo. Por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A questão não é quem se fez para maltratar as pessoas. O sistema operacional não é a marca do celular. O problema é esse. O problema é o que traz, é o peso que traz essas coisas por trás dos aparelhos, por trás dessas logomarcas, por trás das músicas. Muitas músicas até, né? Você vê que o movimento carnavalesco, que é a festa da carne, é um movimento que tem muita briga, muito divórcio. Ao término do carnaval, nós vemos aí muita desgraça, meninas, adolescentes grávidas, pessoas com grande índice de contaminação de AIDS, de doenças venéreas, enfim. Nós vemos famílias destruídas, muita morte, muita gente presa, destruída, enfim. Essa loucura toda que deixa aí. Então, você acha que esse ambiente é um ambiente de paz? Ainda botam assim, Carnaval da Paz. É uma loucura. Não, esse é um ambiente, cara... E depois nós somos os loucos. Nós somos os loucos. Os insanos. Exatamente. A loucura está aqui, quando nós... Porque assim, o governo de Deus é um governo de paz.
Jesus, quando chegou, disse assim, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor. Aí você diz assim, como uma pessoa pode viver no amor e na verdadeira paz se não tem Cristo? Não tem como. É impossível, né? Sem mim nada podeis fazer, o Não próprio Cristo falou. Não tem como. Não é ser alienado a uma religião. É verdade. Não é estar debaixo da religiosidade. Sim, servir a Jesus, pôr a lei de Deus em prática. A Bíblia diz que acerca de Deus falando com Josué, temeroso porque Moisés tinha morrido, em liderar o seu povo, ele disse, Josué, não temas, medita na minha lei, de dia e de noite terá sucesso na sua vida. Não adianta, todos os nossos argumentos, eles são bíblicos. Né? Você que só se apega à ciência humana, à filosofia humana, você vai querer debater com a gente vai debater com você somente dentro da Bíblia. Aí você não acredita na Bíblia. Né? Você não acredita na Bíblia, então vai ficar debatendo. Não adianta, a gente não vai mudar isso aqui, porque isso aqui pra gente é a verdade absoluta. E acabou. Porque a justiça humana ela ainda falha. A única coisa que eu nunca vi falhar, isso se contradizer, se chama Bíblia Sagrada. É verdade. Nunca vi. Eu nunca vi. A Bíblia eu costumo dizer que não é um livro de leis. Eu costumo dizer isso. Apesar da lei de Deus estar aqui. É um livro de conselhos. O próprio Deus fala lá em Deuteronômio, né? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. O que ele fala? Escolha a bênção. Escolha, porém, a bênção. Ó, Deus já está falando. Coloca a bênção e a maldição. Ele ainda vai e mima o ser humano. Olha, rapaz, escolha a bênção. Gente, no fundo do fundo, todo mundo sabe o que é certo ou errado. Independente da Bíblia. Sabe? A gente sabe, ó. Independente de ser cristão ou não, temente a Deus ou não, mas a gente sabe que mentir é feio. Que mentir é errado. A gente sabe que trair a esposa é errado. A gente sabe que se meter em calúnia é errado. A gente sabe que querer maltratar alguém, ser falso com alguém é errado. Sabe por quê? Volto a dizer, você foi a primeira arte esculpida por Deus. Então a essência de Deus ainda está em você. Mas Deus não habita em você se você deixar o seu templo sujo. Voltando a falar sobre a polêmica da imagem encontrada no Android, muita gente fala assim, pô, mas que bando de burro. É um easter egg. Em vários aparelhos tem, não tem só essa imagem não. Eu não estou falando das outras imagens, porque em outros aparelhos não aparece aquela imagem do Jack Larson, né, dos zumbis e tal. Nós estamos falando sobre o conteúdo da imagem do Jack Larson, a forma que estava escondido, ainda que seja uma pegadinha, que não teve intenção satânica, ainda que os programadores não tiveram intenção satânica em fazer isso. Ainda que o próprio Jack não tenha nada a ver com satanismo, seja lá o que for, que a gente não falou isso, nós estamos falando sobre o que a imagem significa pra gente, a partir de um ponto de vista espiritual religioso, garantido por lei. Né? Segundo, a Constituição, né, Federal Brasileira, no seu artigo 5º, o pessoal vai até falar aqui que eu estou parecendo o Silas Malafaia agora, gente. Né? Tá aqui, ó. O artigo 5º, no parágrafo 6º, acho que é assim que fala. É inviolável, tá aí na tela. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Diz também o artigo 9º o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual. O evangelho também não deixa de ser uma ideologia, né? Com certeza. Artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E completamos também com o artigo 220. Diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a formação sob qualquer processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nesta Constituição. Diz também, meus amados, a Carta de Direitos Humanos, que foi feita pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, o seguinte: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui, já está no pacote completo, missionário,
a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, ou seja, nós podemos ensinar aquilo que nós achamos certo, que na nossa concepção está certo, né? Baseado no nosso ver espiritual da coisa. Pela prática, a prática do ensino. O ensino também é uma prática, né? Pelo culto e pela observância. O que é observância? Eu quero ressaltar essa palavra aqui. Observância é lutar com unhas e dentes para defender aquilo que se acredita. É enfatizar a sua fé, a sua crença, a sua ideologia, ou seja lá o que for. Isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Segundo a Carta de Direitos Humanos, né, que foi estabelecida para todo o planeta, né, e a Constituição brasileira, nós estamos assegurados de expressar a nossa opinião espiritual. Né? No caso, perante a lei, a gente usa a palavra religiosa. O que é a palavra religião? É religar. Religar com Deus, não tem nada demais. Mas pejorativaram tanto a palavra religião que eu particularmente tenho vergonha de dizer que eu tenho uma religião. Engraçado, né? Porque teve algumas pessoas que criticaram o vídeo, alguns irmãos evangélicos, e falaram, pô, esses caras são religiosos, fanáticos, bando de doido fanático religioso. Eu ouvi isso de crente. Teve um pastor que me mandou um e-mail dizendo o seguinte, irmão, remova o vídeo porque você está envergonhando o evangelho. Irmão, se eu falasse teu nome aqui e colocasse aqui o teu e-mail, era você, na nossa concepção, que estaria envergonhando o evangelho. Porque nós fomos para a batalha espiritual. Ou você vai dizer que a imagem contida no easter egg é comum. Não tem nenhuma simbologia espiritual ali. Ainda que não seja a intenção do artista. Apesar de que é estranho, porque quando você vai no blog pessoal do autor, você só vê pinturas de conteúdo macabro. Horríveis, né? Horríveis, né? Tá passando do lado aí, você pode dar uma conferida aí. E essas mesmas pessoas que nos chamaram de religioso, né? Chamaram o Gene de... Eu não sei como se dá a palavra. Lhe criticaram, missionário. Porque você orou de boné. Aí hoje eu vim sem boné, né? Como é que pode, rapaz? Então, nós somos os religiosos, fanáticos, e as mesmas pessoas que disseram isso condenaram o missionário Gene por orar de boné. O que você tem a dizer sobre isso, Gene? Eu quero ouvir a sua sabedoria. Hoje eu vim sem boné, né? Hoje eu vim sem boné, porque de repente o poder é maior, né? Meu Deus! Gente! Porque se com boné o boné vai perder, vai agredir a religião, agride alguma coisa, o comportamento do ser humano é que denuncia verdadeiramente quem ele é. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, observe a sua vida e observe a nossa vida. É só isso. Sabe, gente, é algo... A gente ri, assim, é muito sério, mas a gente dá risada porque chega a ser inocente isso. Teve gente que deu risada falando assim, poxa, vai que esses caras são malucos mesmo, não vou nem dar risada, porque vai que é doença, né, desses caras aí, desse missionário aí, desse rapper aí, desses caras aí, né? Mas não, querido, não é doença. Nós também não somos contratados pela Apple, como muita gente está pensando. Já pensou? É irônico, né? Meu Deus. Nós também não vendemos celulares. Não, chegaram na minha página no Facebook. Teve um rapazinho que disse assim, usou uma palavra muito vulgar e falou assim, seus lá eles, sabe dizer a palavra? Quando vê, vocês são vendedores de celular. Pô, irmãos, você está falando aqui com dois servos de Deus que vivem da obra, sem fazer comércio do evangelho. As pessoas elas acabam falando de coisas que elas não sabem. E é até compreensível, missionário, essa revolta, porque o evangelho no Brasil ele foi tão maculado. Eu quero chamar a sua atenção agora, vocês, grandes líderes, né? Não são todos, mas vocês, grandes líderes, prestem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. O evangelho no Brasil ele foi tão maculado, ele foi tão sujo, por conta de alguns comportamentos gananciosos, soberbos,
transformaram a palavra de Deus em negócio, para usufruir do dinheiro que isso rende, se aproveitando da inocência das pessoas, da fragilidade espiritual das pessoas, espiritual e sentimental principalmente, né? E sujaram a imagem do Evangelho. Aí por isso que ao olhar das pessoas, todo crente, todo pastor, todo missionário, todo pregador da palavra de Deus é ladrão, só quer dinheiro, por conta desses irmãozinhos aí, que são dignos de pena e de amor também. Não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça deles. Até porque se você conferir um trabalho meu aí chamado Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, você vai ver que eu jogo muito pesado em relação a isso. Mas são pessoas que erram assim como eu e você. A diferença é que o erro deles está causando uma consequência um pouco maior e um pouco mais perigosa. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então existe essa responsabilidade dessas pessoas que estão representando, né, hoje o Evangelho aí na mídia, de um certo cuidado, né? Existe essa responsabilidade. É por isso que eles são mais cobrados. Na verdade, o único representante, eu vejo, o representante do povo de Deus é o próprio Cristo, o próprio Deus. Acabou. Então, nós entendemos que, assim como existe o joio, existe o trigo. Tem pessoas que dizem assim, mas os evangélicos, porque me comprou e não pagou. Mas existem pessoas que estão precisando de tratamento, assim como existem pessoas que verdadeiramente hoje são fiéis a Deus, porque nós encontramos pessoas, Júnior. Nós encontramos pessoas que verdadeiramente servem a Deus de verdade. Essas pessoas não estão aí na mídia, mas existem. Outro dia eu vi Remanescentes, né? Remanescentes. Tem um outro ministério que é os fracassados, alguma coisa assim, que eu vi na internet. E eu fui lá conferir. E eram pessoas que não estão aí para se mostrar, mas elas servem a Deus de verdade. Talvez esse ministério fracassado para o padrão em que nós estamos acostumados hoje a ver, que é um padrão de mostrabilidade, de vaidade, um padrão de glória para si. Então, eu buscava a glória quando eu estava lá fora, que eu queria ser reconhecido como artista, enfim. Hoje eu sirvo a Deus, hoje estou aí servindo a Jesus com alegria e falando a verdade tem que ser dita. Por isso que determinados comportamentos que nós não aprovamos, porque não tem a ver com a palavra de Deus. Não tem, se não está debaixo da obediência e não está linkado com a vontade de Deus, então tem que ser reprovado. E eu compreendo, volto a dizer que eu compreendo a revolta de muitos de vocês que não são evangélicos, né? E até entendo quando vocês falam, todo pastor é ladrão, e você é mais um, eu até entendo. Infelizmente, que feio, né, Gênio? Infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como nem todo padre é pedófilo, assim como nem todo lutador de UFC é bruto fora dos rings, que dizem que o cara luta, o cara é ignorante, isso não tem nada a ver. Mas as pessoas julgam. Da mesma forma eu digo a vocês, existem pessoas verdadeiras pregando a palavra de Deus. Você viu, tudo bem, você não gostou do vídeo do Android, mas você viu em algum momento a gente pedir seu dinheiro? Você viu em algum momento a gente falar, jogue o seu celular fora? A gente tem que falar até sobre isso. Explicar essa questão de quebra de maldição, que as pessoas não entenderam isso ainda não. Já era pra gente ter falado sobre isso. Você viu a gente fazendo isso? Você não viu. Sabe por quê? Porque o nosso intuito é somente levar a palavra do Senhor. Eu sei que você já ouviu isso de muita gente, que deve ter te desiludido, que deve ter te decepcionado, mas eu não quero que você coloque fé em mim, não quero que você coloque fé no missionário Gene Ramos, não quero que você bote fé em nenhum pastor, mas eu quero que você acredite em Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão a palavra de Deus se não há quem pregue? Alguém tem que pregar. Muitos deveriam estar aqui onde nós estamos agora, sofrendo essa situação, virando motivo de chacota até. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel. Porque a nossa recompensa não vem de mãos humanas, ela vem da mão de Deus. A oração
remove o capeta do celular, não só remove o capeta do celular, como tira também o capeta da sua vida, tira o capeta das suas finanças, tira o capeta do seu casamento. E a oração é mais um ato de fé. Porque você fecha os olhos e você começa a falar com um ser chamado Deus que você nunca viu. Você começa a dar ordens a seres espirituais que você não está vendo. Mas pela sua visão espiritual você consegue senti-los. Em alguns momentos Deus permite o dom de você até vê-los. Missionário Gênio, o que é quebra de maldição? Por que que nós fazemos a oração e o inimigo não está mais ali, mesmo a imagem ainda estando ali? Por que que o inimigo não está mais ali na nossa concepção? Por quê? O contexto é espiritual. Desde a antiguidade nós entendemos que o povo de Deus, quando ele possuiu ali algumas propriedades, alguns lugares em que era possuído pelos egípcios, pessoas que verdadeiramente não serviam a outros deuses, ao adentrar naquela casa, ao adentrar no ambiente, se a parede tivesse manchada, se chamava o sacerdote. E tinha o ritual de se sacrificar o animal e aspergir o sangue para que fosse purificado o ambiente. Hoje nós entendemos por Cristo que Cristo é esse sacrifício, Cristo é o sacrifício vivo, é o Cordeiro, foi o Cordeiro Imaculado. Hoje é espiritualmente se falando, né? Hoje nós clamamos pelo sangue de Jesus, hoje nós invocamos o nome de Jesus e toda maldição é quebrada. Nós entendemos que a palavra maldição é a ausência da bênção. Maldição é a ausência da bênção. Infelizmente, onde a presença de Deus não está vulnerável, né, às ações do maligno. E aí não tem a presença do Espírito Santo. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Se não tem a presença de Deus, tem a presença do capeta. Está vulnerável à presença do capeta, do diabo. Né? Então, essa quebra de maldição é a quebra das correntes, das amarras. É a quebra de tudo aquilo que aprisiona essas pessoas, que prende essas pessoas. E nós, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, essas maldições, essas correntes, elas são quebradas. Porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E o mundo espiritual é tão sério, mas tão sério, que no momento que nós estávamos orando aqui, o autor da imagem, lembrando que nós não temos nada contra aqui o Jack Lasson, nada. Nós não temos nada contra a arte dele, não temos nada contra ele. Nós estamos colocando aqui o nosso ponto de vista espiritual e, segundo a lei, religioso e intelectual. Porque o evangelho é uma ideologia também. Né? O mundo espiritual ele é tão real que o Jack Lasson, lá nos Estados Unidos, começou a sentir uma dor de cabeça muito forte sem saber o que era. É preciso, as pessoas precisam ler o que está escrito no blog dele, o que ele escreveu. Né? O que ele próprio escreveu no blog dele, vai lá, Arte Zumbi, o nome do blog dele, por Jack Lasson, procurando aí no Google, né? Ele sentiu uma forte dor de cabeça lá e não sabia por quê. E o mesmo retrata, em seu argumento, ele até me chama de padre, ele pensa que eu sou um padre. Então ele retrata que ele consegue perceber que ele tem um sexto sentido muito aguçado. Estranho isso, né? Que ele tem um sexto sentido muito aguçado. Olha como é que é o mundo espiritual. Que ele consegue perceber e ele sente no seu corpo quando alguém está falando dele, pensando alguma coisa sobre ele, ou quando estão olhando para ele sem ele estar observando, ele sente. E ele disse que ele estava com essa dor de cabeça intensa o tempo todo, que deixou ele irritado, e ele não sabia o que era. E aí ele resolveu ir até a internet, aí quando chega lá, abre o e-mail dele, está lá esse vídeo em destaque. E quando você confere a arte de Jack Lasson, que é um homem de muito talento, por sinal, e é um talento dado por Deus. Todo talento é dado por Deus, o diabo não é dono de nada. Mas infelizmente, gente, eu não posso dizer que aquelas imagens ali têm um conteúdo positivo. Eu sei que ninguém gosta de ouvir. É só uma imagem, é só um desenho. Não, não é só uma imagem, não é só um desenho na nossa concepção. São imagens que representam presenças malignas. Infelizmente, é que nós temos que pregar isso. Júnior, num certo momento, logo eu recém-casado, num certo momento, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, porque é assim que Deus fala. Deus ministra o nosso espírito. E em obediência, eu cheguei numa tábua de passar na minha casa
e cortei a espuminha, aquele tecido que protege a tábua para passar. Quando eu abri, tinha achatado na tábua uma espada desenhada. Então, essa espada desenhada ali. E você não via Eu antes? não via, não tem como ver. Por que estava oculto lá? Por que estava oculto a espada? E a gente sofria algumas retaliações sem saber o quê. Quando a gente orando em casa, descobrimos que havia ali naquela tábua uma espada desenhada. Agora, por que uma espada desenhada numa tábua? É coincidência? É o easter egg da tábua, né? O easter egg. Assim como existem espadas assim desenhadas, existem outras coisas ocultas que nós não sabemos, que só o Espírito Santo de Deus vai revelar. E temos que consagrar tudo, né, que nós temos ao Exatamente. Senhor. Exatamente. As pessoas falam assim, tudo tem demônio, esses crentes fanáticos vê demônio em tudo. Peraí. Não é por aí. Não é por aí. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala. O inimigo ele não vem com um chifrezão, com uma rabeta. Eu sou o diabo. Eu sou o diabo. Ele não vem assim. O diabo ele vem sutil. Ele vai estabelecendo o seu governo onde ele tem abertura para estabelecer. O pastor George comentou uma coisa interessante, né, comigo outro dia. Ele falou, Juninho, assim como o mundo se moderniza, o diabo também se moderniza. As estratégias dele. É. Nós sabemos que o objetivo dele é o mesmo, mas a estratégia muda. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o objetivo dele é atrair o ser humano. Ele vai atrair o ser humano com uma carroça da época medieval? Com certeza. Aí você observa... Ele vai atrair o ser humano com coisas de agora, com tecnologia, com coisa nova, né? Se você vê, assim, um projeto de Deus excelente é a família. Nós vemos hoje que as meninas hoje elas usam as mini saias, mini shorts, já assim, praticamente chamando o prejuízo para ela. Quando eu digo prejuízo, chamando o pedófilo, chamando o estuprador, né, incentivando, né, o sexo está exposto por aí, né, as pessoas perderam o pudor, né, o amor, as pessoas já não têm mais aquele sentimento um pelo outro. Aí muitos dizem assim, é a modernização, o mundo se atualizou, né, se não quer, joga fora e pega outro. Que coisa, Deus não fez a família para isso. E você vê que ao longo do tempo, as famílias vão sendo destruídas, as pessoas estão sendo destruídas, defasadas, muita gente prejudicada, muita gente, né, a família se afastando daquilo que é verdadeiramente família. As pessoas já não têm mais tempo de conversar em casa, as pessoas já não têm mais tempo de comungar em casa, de estar em comunhão com a família, não tem mais tempo. Engraçado, está todo mundo viciado, né? É verdade. Então, assim, os amigos hoje... Você vê que os amigos estão muito mais distantes, não tem mais aquela coisa do sentimento da amizade. Então a gente vê que o mundo está se distanciando do amor. E esse amor é Deus. Deus é família, Deus é amor, né? Deus é verdade. Amizade, comunhão. Com certeza. Então, é por isso que nós estamos aqui, para alertar você, para entender que o nosso objetivo não é denegrir uma marca de um aparelho. De forma nenhuma. De forma alguma. Ou, quem sabe, prejudicar o autor. Nada disso. Nós não queremos fazer nada. Nós queremos alertar o povo que existem artimanhas do diabo escondidas assim, porque assim, essas coisas não são fáceis de descobrir. A gente não... mas porque já está aí há muito tempo, mas não veio com tanta força como veio agora. Justamente porque o evangelho é confronto, como Exatamente. eu falei. Engraçado, o easter egg, se eu não estiver enganado, me disseram que essa prática, essa brincadeira, é muito comum no Halloween, Dia das Bruxas, que para nós evangélicos protestantes é algo demoníaco. Dia das Bruxas para nós é demoníaco. Pronto, agora os crentes que nos condenaram é só um easter egg, fanático, doido. Esse costume, por mais inocente que seja, veio de uma tradição do Dia das Bruxas. Segundo o que eu fiquei falando, segundo o que eu ouvi dizer. Por favor, vocês me perdoem se eu estiver equivocado. Mas ainda assim, volto a dizer, o problema não é o easter egg. Porque tem gente que acha que a gente é burro, que a gente está fora da tecnologia, que foi ignorância. Nada a ver, gente, pelo amor de Deus. O que nos impressionou foi o conteúdo da imagem. Aí depois falar, tem um easter egg aqui do Android, aqui ó, tem um negocinho bonitinho, não tem aquele capeta que você falou, não. Gente, nós estamos falando da imagem escondida no easter egg, na arte de Jack Lesson, que é aquela simbologia satânica. Aquilo ali pra gente é satânico, aquela simbologia. Caveira, nessas coisas. Aquilo pra gente não é legal. No nosso contexto evangélico, e espiritual, religioso, né?
Não é uma boa coisa. E na nossa interpretação, e o próprio Jack Layton confirma no seu blog que aquilo ali é uma analogia ao novo sistema da besta. Ele não fala com essas palavras, mas vai lá ver que ele faz uma analogia entre o livro das Revelações sobre um possível apocalipse zumbi. E segundo o livro das Revelações, o Apocalipse, a besta terá o controle mundial. Você acha que você não está sendo monitorado? Você vai começar a ser monitorado, você acha que por onde? Gente, acorda, gente. Os sinais estão se cumprindo. Não é mais tempo de ficar brincando. Interessante que o processo das redes sociais, elas crescem. É claro, eu participo, você participa, né? Porém, você pode perceber que há um domínio mundial, há uma influência mundial nas redes sociais. Então, as pessoas colocam o seu nome, colocam a sua data de nascimento, colocam o seu CPF, colocam... Então, hoje, você já não está mais secreto como você estava há um tempo atrás, né? Hoje você está mais vulnerável. Você digita aqui no Facebook... Oi, missionário Gene, tudo bem? Eu tô lá, faz de conta que eu tô lá em Itapetinga, na Bahia. Oi, missionário Gene, tudo bem? Aí aparece lá, o meu recado para você de Juninho Lutero em Itapetinga, Bahia. É verdade. A gente não bota nada, mas já aparece, porque o GPS já localiza, né? Exatamente. Então, tá na cara as coisas, né? A Bíblia fala que a besta, ela vai dominar todo mundo com um plano de paz. Inclusive te chamaram de besta, não foi? Nossa, eu não quero nem comentar sobre isso. Meu Deus. O anticristo, né? Meu Deus, me chamaram de anticristo. Do Juninho de anticristo. Anticristo, meu Deus. Pelo amor de Deus. Desperta a igreja. Interessante é que a gente, puxa, pinta muito amor no coração falando essas coisas. Para que a igreja possa despertar. Para que o povo possa despertar. Desperta porque a tendência é piorar. Nós sabemos que a tendência é piorar porque isso não é uma profecia. Porque o povo está se afastando de Deus. Verdade. O povo está se afastando da essência. Então, com isso, o prejuízo é para nós. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Né? Se o povo se distancia de Deus, o povo perece. A Bíblia diz em Juízes 6, fala acerca que os midianitas saqueavam o povo de Deus, roubavam o povo de Deus, roubava tudo. Por quê? Roubava por quê? Porque os filhos de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, infelizmente, o mesmo Deus de amor é um Deus de justiça que vai executar essa justiça, né? Infelizmente, de maneira negativa sobre os filhos da desobediência. É assim que diz a palavra de Deus. Então, meus amados, para resumir, para concluir, nós não temos nada contra a Google, nós não temos nada contra Jack Layton e sua arte, mas nós temos tudo a favor do Evangelho. Nosso intuito foi falar sobre o conteúdo da imagem e não polemizar ou difamar a Google ou Jack Layton, tá bom? Que isso fique bem claro. Queremos te convidar agora para um momento especial. Se essa palavra entrou no seu coração, eu queria te convidar agora a entrar em uma atmosfera espiritual conosco. Eu queria te convidar agora a sentir o poder do Espírito de Deus aí onde você está. Só se nós não representarmos Deus. Eu quero convidar você a participar agora de um momento de louvor, adoração e uma oração a você que foi impactado com toda essa situação, com essa mensagem e quer se reconciliar com o Senhor, você que está afastado, você quer fazer um compromisso com Deus agora, você que agora quer entregar a sua vida para Jesus, estamos fazendo esse convite a você. Sinta o peso da glória de Deus. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito de vida em mim, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória.
rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Sinta o peso da glória de Deus onde você estiver. Onde você estiver. Vem com o peso da tua glória. Aleluia. Nesta nação. Parece loucura. Vem com o peso. Parece loucura o que você está vendo, o que você está ouvindo. Aqui. E mais loucura ainda, talvez, o que você esteja sentindo nesse momento. Vem com o peso da tua glória aqui. Diz a Bíblia Sagrada, porque nossa leve e momentânea tribulação Vem com o peso produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você que está frio na fé, seja avivado nesse momento. Batiza, Pai, com o Espírito Santo todas as pessoas nesse momento que estão assistindo esse vídeo. De vida. Ministra aos corações, Deus. Ministra nesse momento, meu Pai. A verdade do teu reino reina aqui. Sim, Senhor. Flui o rio, flui o rio. Flui, Senhor, o rio de Deus. Neste lugar. Nós repreendemos nessa hora toda investida do mal contra a sua vida. Nós repreendemos agora toda investida do mal contra a cidade de Salvador. Nós repreendemos toda a investida do mal contra o Brasil. Deus, nós rejeitamos agora toda a influência satânica vinda de fora contra esta nação. Aleluia! Que os demônios que estão se levantando contra a minha vida, contra a vida do missionário Gene Ramos, contra a vida do Franek, contra a vida das pessoas que entenderam a estratégia do maligno e continuaram a denunciar. Nós rejeitamos agora, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai agora e toca no coração dos empresários, toca agora no coração das pessoas que são donas, Senhor, dos websites mais famosos desse país, do mundo. Vai agora, Senhor, de encontro a cada pessoa que está acessando o Facebook e vendo agora esta mensagem. Vai agora, Senhor, de encontro ao coração das pessoas que estão blasfemando contra o teu nome. Meu Deus, vai de encontro agora às lideranças desse país. Deus, vai de encontro agora, Senhor, as mentes que estão cativas nas mãos do maligno, que as pessoas possam entender que a tua volta está próxima, os sinais estão aí, não é à toa. O mundo já sente que o Senhor está voltando, o mundo já sente que o Senhor está na porta. Aleluia! Derrama o peso da tua glória, Senhor. Vem com o peso da aleluia. Você nesse momento que quer fazer um compromisso com Deus, eu quero te convidar a participar desta oração. Ore assim comigo. Senhor Jesus, não sinta vergonha se você estiver no Lan House. Ore em pensamento, que Deus vai te ouvir da mesma forma. Mas se você estiver em casa, feche seus olhos e põe a mão no coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem e eu aceito a tua palavra. Perdoa-me dos meus pecados e das minhas falhas. Mostra-me qual é a tua vontade na minha vida. Purifica-me, Senhor, de todas as coisas que eu fiz que não te agradou. Me cobre nesse momento com o teu sangue derramado na cruz do Calvário. E a partir de agora, eu serei uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu entrego agora a minha vida em tuas mãos. Eu te confesso diante dos homens e diante dos anjos. Te confesso. Confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa te encontrar no dia da tua volta. Eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vem com o peso da tua glória.
vem com o peso da tua glória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe Jack Lasson, a Google, que vocês possam ter um encontro real com Deus. Nós queremos abençoar todas as pessoas, independente se foram adeptas ao nosso ministério ou não, abençoar as lideranças desse país. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.